Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Boa noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar a sua vida. Tudo bem, meu amigo? Vamos lá, sem demoras, vamos falar aqui sobre as categorias de base do Vasco da Gama. O Sub-15 jogou hoje, o Sub-17 também. A gente sempre fazendo questão aqui de acompanhar a nossa garotada. O jogo de amanhã que tem contornos aí de decisão entre Vasco da Gama e Náutico. Jogo referente à 12ª rodada. Saiu a escalação aí do Vasco da Gama. E a gente vai falar muito sobre a situação envolvendo reforços aí. Hoje a imprensa novamente especulou aí Dedé, especulou também o Hernandes. E é o seguinte, gente, o Pássaro foi taxativo com relação a essa situação. Então a gente vai expor aqui a realidade. Bom, com relação às nossas categorias de base, o nosso Sub-15, infelizmente, perdeu para o Fluminense por 1-0. Garotada, levanta a cabeça que estamos total confiança em vocês. Perfeito? O Sub-17 venceu por 3-0 hoje. O Bangu se classificou para a próxima fase aí da Copa Rio. E com relação a esses garotos aí, tem que ser olhado com carinho, porque o Vasco tem muita joia aí na sua base. É até redundante a gente falar isso aqui, mas a gente precisa falar sempre. E olha, dizer para o Marcelo Cabo, olhe principalmente para o nosso Sub-20, certo? Com relação ao time profissional do Vasco da Gama, hoje foi o último dia de preparação no CT do Almirante, visando a partida de amanhã contra o Náutico, partida referente à 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando que o jogo amanhã terá transmissão da Rede Globo a partir das 16 horas. E o Vasco da Gama aí precisa vencer de qualquer jeito. Com os resultados de momento, o Vasco da Gama está perdendo mais uma posição. O Vasco neste momento está na 8ª colocação, perdendo o 7º posto aí para o Avaí. Então tem que vencer, meus irmãos. Não tem outro jeito. A gente viu aí o Guarani e o Goiás conseguindo pontuar. O Coritiba também nesta rodada, então a gente tem que ficar atentos a essa situação. Perfeito? Não será um jogo fácil, longe disso. A equipe aí do Hélio dos Anjos não perdeu ainda nesse campeonato brasileiro, tem 7 vitórias e 4 empates, está aí num jejum de 2 partidas sem vencer, apenas empatou e vem com tudo aqui para São Januário. A gente precisa apresentar aí um futebol muito melhor do que a gente apresentou nos últimos jogos jogando dentro de casa. Bom, com relação aos jogadores aí que estavam no departamento médico, realmente não houve evolução com relação ao Rômulo e ao Michel. Não serão relacionados, mas Morato e também Bruno Gomes estarão presentes aí no time do Vasco da Gama. O Marcelo Cabo, buscando aí o entrosamento, ele fez questão aí de repetir a equipe a qual atuou contra o Coritiba. Perfeito? Que é Vanderlei, Léo Matos, Hernando, Castan e Zeca, Andrei, Galarza, MT, Marquinho Gabriel, Peck e Germancano. Este é o time do Vasco da Gama aí. Lembrando, o treinador está buscando aí ter entrosamento. E galera, sobre essa situação aí de reforços aí, sobre essa situação de especulação aí.
Bom, mais uma vez hoje surgiram boatos aí com relação a Dedé no Vasco da Gama, assim como a situação do Hernandes. Deixa eu explicar aqui. A situação mais fácil de acontecer é a do Dedé, porque o que a gente tem de concreto hoje é que ele falou que aceita um contrato aí de produtividade. Existem outros clubes aí na Série A que quer contar aí com os serviços do Dedé. Normal ter essa concorrência toda. Inclusive até se falou do Dedé no rival. Com relação à situação do Hernandes aí, meus amigos, o salário do Hernandes é muito caro. O Vasco perdeu uma boa oportunidade de contratá-lo quando ele ainda tinha vínculo aí com a equipe do São Paulo, porque o Vasco tinha uma compensação financeira aí para poder ter com relação à ida do Benítez lá para o São Paulo. Então, como o salário dele é muito alto, essa informação veio lá do Atenção Vascaínos, ele tem aí a prioridade de jogar a Série A, fica difícil para ele vir. Mas são jogadores que estão sendo especulados. Não adianta a gente aqui falar que esses jogadores vêm, que não vêm, porque o Pássaro ele foi muito claro com relação a essa situação. O Pássaro disse, ele afirmou que o Vasco da Gama não vai contratar, dificilmente a gente vai ter novidades antes do dia 1º de agosto. Palavras do Pássaro, ele quer esperar abrir aí essa janela de meio de ano para contar com alguns jogadores aí vindo do exterior. Então, acho o seguinte, gente, o Vasco já está na 12ª rodada aí, não conseguiu subir aí pro G4 até agora, em 12 rodadas, dificilmente, pelos resultados que estão acontecendo nesse momento agora, não vai ser na 13ª que também vai conseguir. Então, meus amigos, eu tô muito preocupado. E outra coisa aí, a gente está especulando jogadores aí no Vasco da Gama. Isso aí irrita por demais o torcedor. E a realidade que a gente tem hoje, que a gente tem que ressaltar aqui, é que no dia 20 vence mais uma folha aí. Dia 20 vence a folha do mês de junho. E aí, será pago? Continuará em dia, pegando aí empréstimos aí com empresários? Ou o Vasco da Gama vai voltar a ficar aí com um mês de salários atrasados? Então tudo isso aí tem que ser posto em tela. A gente tem as renovações aí de contrato aí, por exemplo, do Andrei e de alguns jogadores que estão terminando o contrato agora em dezembro, como o Germancano, que o Pássaro falou que ele não quer estourar aí o orçamento. Eu estou até com medo do Vasco da Gama aí com esse time até o final do ano. Essa é a realidade. Bom, meus amigos, agradeço aí pela atenção, pela sua audiência. Se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, dê aquela moral no canal alternativo Aceita Vascaíno. Valeu? Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!